café. Tem só um pouquinho. Café é bom. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, ao Papo Teológico. E o papo de hoje será sobre batismo com o Espírito e batismo com fogo. Hoje as coisas vão esquentar aqui nesse vídeo. Olá, meus amigos, eu sou Rodrigo dos Santos, sou apresentador desse canal, Papo Teológico. Se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal. Se os vídeos estão sendo edificadores para a sua vida, dá o like, ativa o sininho e receba as notificações quando a gente lançar um vídeo novo aqui no canal. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, vou deixar aqui as minhas redes sociais para você me acompanhar e podemos aí bater um papo de teologia. O tema de hoje é o batismo com o Espírito e o batismo com fogo. Eu sei que são temas muito complexos e debatidos pela quantidade de correntes, de pensamentos, de posições sobre esses temas. Mas eu preciso deixar algumas considerações aqui. A primeira consideração é que eu sou um continuista. Nós vamos ser nos vídeos aqui nesse canal bem catequéticos. Vamos pregar e ministrar aquilo que cremos. Então, eu sou um continuista que acredito que os dons continuam. Existe outra posição que é chamada de sensacionalista, que acredito que os dons cessaram no primeiro século. Não é isso que eu vou falar no vídeo de hoje, sobre sensacionalismo ou continuismo. Se você quiser que eu traga esse tema, o pensamento das duas correntes teológicas, escreve aí nos comentários do vídeo aí, e talvez eu possa trazer esse tema aqui no canal. Mas eu, como continuista, sou de uma Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, e creio que o batismo com o Espírito Santo é por dia de hoje, e será essa posição que iremos trazer aqui no vídeo de hoje. Logicamente que eu trarei algumas outras posições e alguns outros contrapontos para que você possa analisar através da palavra de Deus e chegar àquilo que Deus quer para você e aquilo que a Bíblia diz sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Falando em batismo com o Espírito Santo, nós precisamos entender o seguinte: no Antigo Testamento não é uma realidade pregada e encontrada. Nós precisamos entender que toda vez que aparece o Espírito de Deus no Antigo Testamento, é de uma forma esporádica para pessoas expressivas. O termo mais usado no Antigo Testamento era que o Espírito estava sobre e não no ser ou na pessoa. Nós precisamos entender ali, Saul, ele lá em Samuel, o Espírito vai até ele, ele profetiza e o Espírito se retira dele. Da mesma forma, quando a Sansão, a Bíblia diz que o Espírito possui, usa e se retira. Então o Espírito ele descia, usava e se retirava. Ele não habitava no ser. O Antigo Testamento deixa bem claro essa questão da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, a primeira vez que esse termo é empregado é em Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui, João Batista, ele diz que ele batizava com água para o arrependimento. Mas ele faz uma referência aqui a Jesus Cristo, que vai batizar com o Espírito e com fogo. Vamos dizer assim, dos termos mais errôneos e mal interpretados desse texto é o batismo com fogo. E é a resposta mais clara aqui. Nós precisamos entender que a resposta do batismo com fogo, ou sua definição, é dada no próprio texto. No versículo 12, diz assim: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Muitos dizem que o batismo com fogo é um batismo de purificação. Usam até a base lá em Salmos 39, no versículo 1 e 2 e 3, onde Davi diz que ateou fogo em seu coração e isso foi purificador para ele.
Mas quando falamos de fogo no Antigo Testamento, a maioria das vezes que a expressão fogo aparece é sobre juízo. E o próprio João Batista aqui nos dá a resposta do que é batismo com fogo. O batismo com fogo é juízo, é julgamento, é condenação. Então, quando falarem para você ser batizado com fogo, tome cuidado, porque esse batismo com fogo é condenação. Alguns ainda argumentam contra esse texto, dizendo que Jesus disse que não venho para condenar o mundo, mas para salvar. Só que nós precisamos entender que quando Jesus usa essa fala, ele está dizendo no quesito da sua missão. A missão de Jesus terrena, no período de ministério de 3 anos e meio, foi para entregar a sua vida na cruz para a salvação. Mas Jesus, ele será grande participante na condenação dos ímpios. Em Apocalipse, no trono branco, Jesus aparece como aquele que vai condenar. O próprio Jesus disse que aquele que negar ele perante os homens, ele negará perante ao Pai. Então Jesus, ele quando diz que Jesus vai batizar com batismo com fogo, é um batismo de condenação. Eu citei aqui Mateus capítulo 3, versículo 11, mas essa mesma expressão aparece em Lucas capítulo 3, versículo 16 e 17, e em Marcos capítulo 1, versículo 7. Somente Mateus e Lucas fazem referência ao batismo com fogo. Em Marcos só cita o batismo com Espírito. E Mateus e Lucas, que dão a referência do batismo com fogo, eles também dão a explicação, dizendo que esse batismo é um fogo inextinguível. E o termo grego ali, que é usado para fogo, é a palavra abstar, que tem o seu significado etimológico como um fogo de fúria que não se apagará, um fogo consumidor, um fogo de condenação. Então, o batismo com fogo citado aqui em Mateus, em Lucas, é um batismo de juízo e de condenação. Quando chegamos em Atos 2, na festa de Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, que é a concretização da promessa de Joel 2:28, nós precisamos entender ali que o termo Pentecoste significa 50º ou 50. Por quê? Porque era uma festa 50 dias depois da Páscoa, usada também e chamada de festa da colheita. Então, nessa festa, Jesus manda eles ficarem em Jerusalém. Então, Lucas 24 vai dizer que é um revestimento de poder, e ali eles são revestidos e batizados com o Espírito Santo. Até aí, tudo excelente, tudo bem, eu acho que todos que estão vendo o vídeo concordam comigo, mas a situação vai ficar complicada a partir daí. Eu pensei seriamente em fazer esse vídeo porque eu sabia que era um vídeo muito arriscado. Creio que muitos vão concordar com o que eu vou falar aqui e outros não vão concordar tanto assim. Mas se você concorda ou não concorda, você pode ter a liberdade de comentar no vídeo, aí dar a sua posição teológica, logicamente de uma forma respeitosa, clara, para que todos juntos podemos trocar ideias e nos aproximarmos do que a Bíblia diz. Então, quando chegamos em Atos 2, a descida do Espírito Santo, ficam algumas questões sem resposta. Primeiro, quando que acontece o batismo com o Espírito Santo? Segundo, qual que é a evidência do batismo com o Espírito Santo? E terceiro, o que não é o batismo com o Espírito Santo? Eu quero, de uma forma bem simples, eu talvez não irei aqui finalizar o tema ou dar uma resposta definitiva sobre esse assunto, mas eu vou trazer aquilo que eu acredito que seja o que a Bíblia está falando e a forma que eu interpreto os textos. Primeira coisa, quando que acontece o batismo? Existem dois pensamentos. O primeiro pensamento é que o batismo acontece no novo nascimento, na conversão. Muitos tradicionais e até algumas igrejas pentecostais têm esse pensamento. Eles definem como batismo no Espírito Santo. Outras igrejas pentecostais acreditam que o batismo acontece após a conversão, após o novo nascimento. Chamam de batismo com o Espírito Santo. Usam o artigo no ou com para definir o batismo no nascimento ou após o novo nascimento. As pessoas que acreditam que o batismo no Espírito Santo acontece quando a pessoa se converte, aceitou a Cristo, é batizado, são algumas igrejas tradicionais e pentecostais. E tem como base 3 textos que são mais aplicados.
Efésios capítulo 1, versículo 13 e Efésios capítulo 4, versículo 30, que são textos onde fala do selo do Espírito Santo. Em Efésios 1,13 diz que aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, creram e receberam, são selados com o Espírito Santo da promessa. Essa mesma aplicação é usada em Efésios 4,30. Uso também Efésios 4,5, que é onde diz que há um só batismo, dizendo que existe um batismo na conversão, que é o selo do Espírito, e um batismo após a conversão, são dois batismos, e isso não é bíblico, está contra a Bíblia, e não é aquilo que o autor e a doutrina cristã quer nos dizer. Então, usam esses textos para dizer que o batismo acontece na conversão, que o selo do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo ali, que acontece na conversão. Eles têm alguns problemas, e o problema é o livro de Atos. No livro de Atos, nós temos 4 situações onde pessoas que se converteram, aceitaram a sua fé e depois de sua conversão receberam o batismo com o Espírito Santo. A primeira em Atos capítulo 2. Os apóstolos, os discípulos que estavam ali, os 120, já tinham se convertido, aceitado uma fé. E depois de sua conversão, eles foram batizados com o Espírito Santo. O segundo problema que aparece ali no livro de Atos, para essa posição, é ali em Atos capítulo 8. Felipe, um diácono, vai até Samaria, prega o evangelho lá, batiza nas águas, as pessoas se convertem naquele lugar, naquela cidade, e depois Pedro e João vão até lá para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, Cornélio, ele não tinha nem sido batizado nas águas, mas já tinha se convertido, aceitado a fé em Cristo Jesus, ele e sua casa. E depois de sua conversão, Pedro vai até lá e eles são batizados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, quando Paulo está em Éfeso, ele conta 12 discípulos de João Batista, que já aceitaram Jesus, já aceitaram o Evangelho de Cristo. E quando Paulo pergunta para eles sobre o batismo com o Espírito Santo, eles dizem que nem sabiam que existia Espírito Santo. Ali Paulo estende a mão, ora por eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Então são 4 situações no livro de Atos de pessoas que se converteram e depois de sua conversão receberam o batismo com o Espírito Santo. A resposta para os que acreditam que o batismo é o batismo no Espírito, na conversão, é uma resposta que eu não concordo muito com ela. Eles dizem que o livro de Atos é um livro de transição. Como assim? É um livro que transfere a antiga aliança da nova aliança, que transfere o povo de Israel para a igreja do Senhor Jesus. É um livro de transição. E por ser um livro de transição, seria normal eles receberem o batismo depois de sua conversão. Mas isso não é algo que acontece no dia de hoje, porque já se foi passado a transição. Nós precisamos entender que o livro de Atos não é um livro de transição, mas de consolidação. Ele está consolidando a expansão da igreja. Tanto que o tema do livro de Atos é a expansão da igreja primitiva. Eu acho interessante quando Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 15 ao 17, Jesus diz assim, que não venho para revogar a lei, mas para cumprir. Jesus ele fala ali que não tirará da lei nenhum i e nenhum tio. Os termos usados ali, as duas palavras, é iota, no grego, e iude, no hebraico, que usa ali no termo original. Então Jesus ali, ele vai dizer que ele veio cumprir a lei, ele não veio revogá-la. Então, Jesus, o ministério terreno de Jesus foi um ministério de transição. Jesus foi o período de transição e não o livro de Atos. O livro de Atos é a consolidação da nova aliança. O próprio Jesus, ele dá 2 discursos diferentes, tanto no seu ministério e depois da sua ressurreição. Ele diz em Mateus, e fala por discípulos para se preocuparem primeiro com as ovelhas perdidas de Israel. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, em Atos ele disse para pregar em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Jesus muda o discurso porque Jesus, o ministério terreno de Jesus de 3 anos e meio, esse foi o período de transição. Esse foi o processo da antiga aliança para a nova aliança. Esse foi o processo de Israel para a igreja. Quando Jesus se entrega na cruz e morre, ele mesmo diz que está consumado a transição da antiga aliança para a nova aliança, o sacrifício da nova aliança, do evangelho da graça, da misericórdia de Deus,
do pagamento pelos pecados está na cruz de Cristo. Dizer que o livro de Atos é um livro de transição é uma questão complicada. Viu? Existe uma seita chamada de Evangelho da Graça, que eles dizem que o batismo nas águas e a ceia não são para o dia de hoje. E eles usam esse mesmo argumento, dizendo que em Atos é um período de transição. E por isso não podemos validar o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Era algo para esse período. Então é um argumento que algumas seitas, principalmente essa seita de Evangelho da Graça, usa para desconsiderar algumas questões do livro de Atos. Bom, coloquei aqui minha posição, que eu acredito que o batismo com o Espírito Santo seja depois da conversão. E agora vem outra pergunta. Qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? Algumas igrejas pentecostais, quando eu digo algumas, não são todas, acreditam que a evidência para o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Quando falamos em outras línguas, isso é uma evidência de que somos batizados com o Espírito Santo. Por que eu disse algumas? Porque não são todas as igrejas pentecostais, isso no meio pentecostal eu estou falando. E também não são todos os pastores. Eu não acredito nessa posição. Primeiro, eles usam como base o próprio livro de Atos, no capítulo 2, dizendo que em Atos 2, quando eles recebem o Espírito Santo, eles falam ali em línguas de fogo, em outras línguas. Nós precisamos entender algumas coisas. O livro de Atos é um livro histórico. Então, ele não está preocupado em doutrinar, em trazer uma doutrina, mas apenas contar uma história. A hermenêutica nos faz fazer uma pergunta para o texto. Se o texto ele é descritivo ou ele é normativo. Descritivo descreve, narra, conta uma história. Normativo traz uma regra, um padrão, uma doutrina. Um exemplo. Em 1 Samuel, capítulo 17, ali um texto descritivo. Está narrando ali Davi vencendo o gigante Golias. E não é um texto que traz uma norma, um padrão. Não significa que se todos nós pegarmos 5 pedras e formos para uma guerra, a guerra do Iraque, do Irã, iremos vencer. Ali só está narrando o que aconteceu. Êxodo capítulo 20 é um texto normativo. Está trazendo uma doutrina e uma regra. O livro de Atos é um texto descritivo. É um texto que está narrando a história da expansão da igreja primitiva. Então, essa questão é a primeira questão que temos que nos posicionar ali. Outra questão que precisamos entender também é que o livro de Atos mostra acontecimentos de pessoas sendo batizadas e não falam em línguas. Umas profetizam, outras manifestam outros dons e são batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos tomar algum cuidado quando dizemos aquilo que a Bíblia não diz. Eu já conheci muitas pessoas que ouviram que a evidência do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas, e isso criou um peso espiritual que a Bíblia não põe. Porque as pessoas elas começam a se sentir oprimidas, diferentes, porque elas não falam em línguas. E por não falar em línguas, elas acreditam que o Espírito Santo não está com elas. O próprio Paulo vai dizer que nem todos irão falar em línguas. O dom de línguas é um dom, e nem todos terão esse dom. Quando Paulo fala do dom de falar em línguas, ele fala que é melhor profetizar do que falar em línguas. Ele diz que o maior dom é o amor. E o menor dom é o próprio falar em línguas. Por quê? Porque edifica a si próprio. Eu não vou falar aqui na questão da glossário ou glossalácia, que são os termos gregos usados por falar em outras línguas, mas eu posso futuramente fazer um vídeo sobre isso. Mas o que você precisa entender é o seguinte, que nem todos irão falar em outras línguas. Paulo deixa bem claro isso daí. E o falar em outras línguas é um dos menores dons. Se a gente for valorizar por questão de critério, o maior dom deveria ser o amor. Esse dom sim deveria ser buscado pela igreja do Senhor. Bom, vamos entender o seguinte aqui. Eu acredito que o dom de línguas é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Talvez você possa até achar a minha posição uma posição que não seja tão pentecostal assim, mas eu não estou sozinho nessa posição. Gordon Finn, um teólogo pentecostal muito famoso nos Estados Unidos, ele diz em seu livro Entendes o que Ler, que o William Joseph Selman
talvez vocês não possam conhecer que pastor seja esse, mas Selmo é pastor da Missão da Fé Apostólica, uma igreja pouco conhecida no dia de hoje, que estava lá na Rua Azusa, que em 1906 recebeu um grande avivamento. E ele diz que Selmo tinha como posição teológica que o falar em línguas era uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Birgin, quando chegaram em 1910 aqui no Brasil, e chegaram numa igreja batista, eles não queriam mudar a igreja batista. A questão era que a igreja, além do seu ensino bíblico, deveria também buscar os dons espirituais. Eles não queriam desvalorizar o ensino e potencializar a questão da busca pelos dons. Eles queriam continuar com o mesmo ensino, mas também a busca pelos dons. Não temos, vamos dizer assim, uma referência clara, mas muitos comentários, quando falam desse período, diz que eles valorizavam a busca pelos dons e não o dom específico de falar em línguas. A questão é que com os anos e com a evolução das igrejas pentecostais, houve uma potencialização do dom de falar em línguas, de algo visível, de uma manifestação. E isso se perdeu algumas raízes do que é o pentecostal clássico e tradicional aqui no Brasil. Elianei Cabral Júnior, pastor da Igreja Assembleia de Deus Bethesda, ele traz um comentário muito interessante. Acompanha comigo aí. É preciso que se diga que, por mais que funcione a doutrina pentecostal da evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, é oca de conteúdo bíblico, nos chamados 4 Pentecoste de Atos. Atos 2, Atos 8, Atos 9 e Atos 19. Nem todos os registros, a grossolácia, e exceto o dia de Pentecostes em Jerusalém, o sinal das línguas estranhas não é a única evidência. Lucas lista também as profecias, a adoração e a alegria. Entre os samaritanos, nada diz apenas, afirma que receberam o Espírito Santo. As línguas são um sinal frequente, mas não um sinal imprescindível. Isso está no seu livro Meu Pentecostalismo Revisado. Elianei Cabral, ele tem a seguinte posição de que o batismo com o Espírito Santo é a manifestação de um dos dons. Por quê? Porque isso é um conceito muito usado no Novo Testamento. O próprio Pedro, em seu discurso, lá em Atos 2:38, ele diz que quando perguntam para ele o que precisa, ele diz que precisa se arrepender, ser batizado nas águas e receber o dom do Espírito. Então, Pedro ali, ele usa a palavra dom do Espírito para comparar com o batismo com o Espírito de que tinha acontecido ali no cenáculo. Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 24, ele diz que em Jerusalém vocês vão ser revestidos de poder. Ele cita o mesmo batismo com o Espírito Santo. Nos deixa, vamos dizer assim, um pouco claro que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, uma capacitação ministerial. E quando paramos para pensar e procuramos na Bíblia, a capacitação ministerial é os dons de 1 Coríntios, capítulo 12. Ali Paulo fala que o dom é dado conforme o que for proveitoso. E existem vários dons ali. Então, creio eu que a evidência do batismo com o Espírito Santo é a manifestação de um dos dons. Pode ser o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de discernimento de espírito. Mas uma coisa podemos ter certeza, que o falar em línguas não é a única evidência do Espírito Santo. Muitos que são contra o batismo com o Espírito Santo, são contra o falar em línguas, eles usam o que eu chamo de egoísmo espiritual. O que acaba sendo isso daí? Muitos teólogos, e até, vamos dizer assim, tradicionais, por não ter tido uma experiência como essa, eles se colocam como padrão espiritual. Se eu não tive essa experiência, se eu não falei línguas, então significa que não seja verdade. Nós precisamos entender que o dom é dado conforme que for proveitoso. Nem todos irão falar em línguas, nem todos vão profetizar, mas todos irão receber um dom para o que for útil e proveitoso para o ministério. E só porque você não recebeu esse dom, não significa que esse dom não exista.
é você se colocar num critério espiritual acima dos outros e dizer, não, eu sou o padrão espiritual. Se não aconteceu comigo, significa que não existe. Então eu acredito que uma posição mais clara das Escrituras é dizer que a evidência do batismo com o Espírito Santo seja uma das manifestações dos dons. Bom, chegando aqui ao final desse vídeo, uma das questões que nós podemos dizer assim, que não é o batismo com o Espírito Santo, e que eu acredito que não seja, é o selo do Espírito. O selo do Espírito é uma marca espiritual que Deus coloca ali, que no próprio livro de 1 Coríntios 12, 13, fala que são batizados no corpo de Cristo, são introduzidos no corpo de Cristo. Isso é chamado do selo do Espírito Santo. Quando nós somos selados ali, Paulo fala que nós somos selados em Efésios, está dizendo que nós fazemos parte do corpo. Mas depois da nossa conversão, nós podemos dizer assim que recebemos, alguns usam o termo segunda bênção, ou quando chegamos à plenitude do Espírito. Nós recebemos uma capacitação, um batismo com o Espírito para o exercício ministerial. Eu creio que esse vídeo ficou um pouco longo. Eu trouxe algumas bases teológicas do que seja o batismo com o Espírito Santo. Creio que eu não fui esvaziador desse tema, pois é um tema muito complexo, mas eu creio que o pouco que foi citado aqui, de uma forma humilde, possa acrescentar ao teu conhecimento. Uma coisa que eu quero pedir para você, analise os textos que foi citado aqui, leia os contextos. Se você achou que o que eu falei seja bíblico, aceite, receba e guarde no seu coração. Se você acha que não foi, que não é, rejeite e negue. Mas seja coerente, analise os textos, não se coloque como uma autoridade espiritual, não é só porque você não recebeu que não exista. Mas precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo é real, é para os dias de hoje, é uma capacitação, um revestimento de poder. E mesmo que a Bíblia não tenha um texto claro que diga que precisamos buscar, a ideia da busca do batismo com o Espírito Santo é deixada na Bíblia, por muitos textos que são citados no Novo Testamento. Bom, nós batemos o papo hoje sobre o batismo com o Espírito e o batismo com fogo. Creio poder ter te ajudado um pouco a esclarecer esse tema. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que tem que fazer. Dá o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha com as pessoas que têm dúvidas sobre essa questão. Talvez estão sendo oprimidas, acredito que não são batizadas com o Espírito Santo porque não falaram em línguas. Mas compartilhe esse vídeo, compartilhe a teologia. E se o papo é teologia, esse é o seu canal.